Olá a todos, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno estudo que se encontra ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que seria quem detém o anticristo, a revelação do iníquo, como o apóstolo Paulo vai dizer. E esse assunto eu achei interessante porque foi uma irmã lá do grupo, a irmã Cris, ela tinha me perguntado, eu falei, vou fazer um vídeo para que os irmãos entendam melhor como que eu acredito. Eu falo por cima assim em alguns vídeos e aí ela ficou com essa curiosidade. Então eu preferi fazer o vídeo porque eu acredito que vai ser bem melhor para explicar. O pastor Felipe, se eu não me engano, ele já fez um estudo sobre esse tema. Eu não sei o que ele disse porque eu não assisti, mas eu sei que ele vai usar ali o termo no grego, a palavra afastado, que vem ali, está escrito genetai, que seria do verbo ginomai. Então, que não é o sentido de afastar. E eu vou explicar isso aqui também, então eu creio que vai estar bem parecido. Porém, esse estudo é direcionado para aqueles que têm uma visão pós-tribulacionista. E aí eu sei que vai haver conflitos, eu sei que tem irmãos aqui no canal que acompanham que são pré-tribulacionistas. Então eu não vou entrar nesses detalhes. Por exemplo, eu vou ler aí o capítulo 1 do capítulo 2, versículo 1 ao 7, mas eu vou destacar somente o versículo 6 e 7. Porém, assim, em um momento eu vou falar ali como os pré-tribulacionistas alegam que existe ali a vinda do Senhor, que seria a parousia do Senhor, e o arrebatamento são tempos distintos. E lá no próprio texto eu já vejo que não dá para fazer essa distinção. Então vamos ler o texto para a gente poder meditar, estudar. Então a gente vai ler 2 Tessalonicenses, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e eu acredito que vai ser um tema bem importante. Espero que você possa anotar os versículos e depois meditar com mais calma. Amém? Então vamos ler o texto. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui, olha que interessante o texto. Paulo está dizendo a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então são momentos que estão interligados. E essa reunião com Ele é o arrebatamento. E o termo aqui no grego, reunião com Ele, é a palavra epissunagoge. Epi é alto, sunagoge é reunião, reunião no alto. Então observe que essa reunião no alto com o Senhor Jesus Cristo se dá no arrebatamento. Então é por isso que eu não consigo ver distintamente os eventos, como alguns alegam que a vinda do Senhor é uma coisa e o arrebatamento é outra. Mas eu não vou entrar aqui no foco, como eu já tinha dito no início. Aí no versículo 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade? É o que está dizendo no contexto. A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Então, só aqui eu vejo que para acontecer o arrebatamento, precisa ter a apostasia. E aí eu já vi alguns alegarem, pré-tribulacionistas, que a apostasia aqui, essa palavra apostasia no grego, também pode significar arrebatamento. Eu já acho isso um absurdo. Então, assim, é forçar muito o significado da palavra. E aí diz que vai ser revelado o homem da iniquidade. Precisa então ter o quê? A apostasia e a revelação desse homem da iniquidade, para que aconteça a parousia e a nossa epissunagoge, a nossa reunião no alto com o Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 4 vai continuar dizendo o seguinte: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse texto você vai encontrar em Daniel capítulo 11. O apóstolo Paulo extraiu ali do profeta Daniel essa parte, e nós vamos ler esse texto. Versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem que vai ser revelado em ocasião própria?
o homem da iniquidade, esse que se levanta contra Deus, que é objeto de culto, etc e tal. Aí o versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, só então será revelado, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então observe que esse texto é um dos textos assim que existe muitos debates. Então os pré-tribulacionistas vão alegar, vão afirmar que quem vai ser afastado, quem está detendo é o Espírito Santo. Essa é uma interpretação bem corrente. Ou é a igreja. Então precisa o Espírito Santo sair juntamente com a igreja, aí seria o arrebatamento, para que o anticristo seja revelado, esse homem da iniquidade. Mas eu olho para o texto, eu observo que não vai acontecer a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele sem que aconteça primeiro aí a apostasia e se revele o homem da iniquidade. E quando nós vamos estudar, eu não vou entrar em detalhes, as 70 semanas lá em Daniel capítulo 9, as 70 semanas, que seriam 70 semanas de anos, a última semana, que seria esses 7 dias ou 7 anos, é o tempo que falta para se completar as 70 semanas. 69 semanas já se foram. Então essa última semana nós temos um hiato, e aí as pessoas que defendem o pré-tribulacionismo dizem que esses 7 anos são 7 anos de grande tribulação. Mas o anticristo, ele se manifesta somente na metade da semana. Quando nós vamos ler o texto, vai dizer que ele vai fazer aliança com muitos, porém ele vai cessar o sacrifício contínuo e vai começar a receber o culto para si, como diz o apóstolo Paulo, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto na metade da semana. Então, como é que a gente pode alegar, partindo do ponto de vista dos pré-tribulacionistas, que o arrebatamento é antes da grande tribulação, que seria esses 7 anos? Pelo menos 3 anos e meio já se passaram. Então não é o foco aqui. O foco é quem é esse que detém esse homem da iniquidade. Então quando nós vamos ler o texto no grego, eu quero ler, meu grego não é muito bom, então eu vou ler aqui, vou dar umas falhadas, mas ali no versículo 7 diz: Tugar musterion ed energetai tens anomia, ou seja, tugar musterion, o mistério, energetai seria o mistério da iniquidade, já opera energetai seria trabalha, e anomia seria fora da lei, aquele que é contra a lei. Então o mistério da iniquidade, essa palavra iniquidade seria a palavra anomia, ele já opera. Aí vai dizer o texto, mono o catergon, que seria mono, único, agora tem um que detém, esse catergon seria aquele que detém. Mono o catergon arti eos ek mesogenetai. Então, tem o que detém até que do meio seja o que? Genetai, seja afastado. Aqui a tradução é afastado. Porém, quando você vai ler essa palavra genetai em outros versículos, a palavra aqui vem do verbo ginomai, que seria tornar a ser, vir à existência, começar a ser, receber vida, tornar a ser, erguer-se. Então não é uma ideia de afastar, mas é uma ideia de se levantar. Então o texto ficaria assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja erguido aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo. Aí a gente lê assim, mas erguido como? Tem que ser erguido esse que detém. E é por isso que é importante nós irmos para os profetas, para a lei, para os profetas e os salmos, porque toda a revelação do Cristo, isso daí está em Lucas. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos aonde que ele se fazia presente em toda a lei, profetas e salmos. Toda a escritura vai convergir no Cristo. E o apóstolo Paulo nos dá aqui a orientação, olha, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Opa, então ele usou o livro de Daniel. Daniel, capítulo 11. Aí nós vamos ler lá alguns versículos, não vou ler tudo, mas eu vou explicar aqui para os irmãos. Então, os irmãos vão entender que
o texto está dizendo que aguarda somente que seja erguido, então vai ser erguido, vai ser levantado aquele que agora o detém. Então o anticristo, para se levantar esse homem da iniquidade, primeiro vai ser erguido esse que detém. E quem é esse que detém? Então a gente vai descobrir aqui pelo profeta Daniel. Então vamos ler lá o capítulo 11 de Daniel, e aí nós vamos continuar aqui explanando. E isso é muito importante os irmãos entenderem, porque o livro de Daniel está intrínseco nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da vinda do Senhor. Em Apocalipse, quando se diz ali em Apocalipse 13, que a besta do mar ela vai se imergir, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, tem os diademas, e ela é semelhante a leopardo, ela tem boca de leão, tem os pés de urso. Então esses animais se encontram em Daniel 7. Então por isso que é importante o livro de Daniel. Então vamos ler o versículo de número 35 ou 36 do capítulo 11. Eu vou pegar aqui do versículo 31 para nós pegarmos o contexto um pouquinho. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequenos socorros, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Aí o versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Guarde essa expressão, se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, quando nós vamos ler o livro de Daniel, nós temos que observar o seguinte, que, por exemplo, o capítulo 10 até o 12 é uma perícope, é uma unidade de texto. Você não pode ler só o capítulo 11 vai entender o capítulo 11 sem ler o capítulo 10 e o 12. Então, o livro de Daniel você tem que sempre ler ali. Vai ler o primeiro capítulo, por exemplo, capítulo 8. Daniel recebe a visão do carneiro e do bode no tempo do reinado de Belsazar, que seria o rei da Babilônia. Então, você sabe que o tempo que ele recebeu a visão seria naquele reinado da Babilônia. Não tinha se levantado ainda o reinado dos Medo e Pérsia, e depois a Grécia. Então, aqui... muitos vão dizer assim, Daniel 8 está falando aqui o cumprimento da profecia, que aqui você vai ver o reino do norte, o reino do sul, e eles vão dizer assim que aquele chifre pequeno, na qual vai tirar o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, como falou aqui no versículo de número 31, eles vão dizer que se cumpre ali o que Daniel falou no capítulo 8, quando vai falar do carneiro, que seria os persas, os Medo-Persa, e o bode peludo, o rei da Grécia. Então, Daniel ele tem visões de bestas, e bestas falam de reinos. Mas, de fato, a profecia ela se cumpre parcialmente em Antíoco Epífanes IV, que seria ali o reinado da Grécia. Mas quando o apóstolo Paulo usa o mesmo texto, sabendo que já tinha caído o reinado da Grécia, ele estava no tempo do Império Romano, por que ele pega o mesmo texto e vai aplicar para tempos futuros? Então nós observamos que profecias que são cumpridas ali parcialmente, ela tem um cumprimento final. No caso, o apóstolo Paulo pegou o texto e lançou para o futuro, que seria o tempo do anticristo. Assim como João vai fazer em Apocalipse. Ele vai pegar praticamente ali o livro de Daniel e vai lançar para tempo futuro, e vai nos explicar os reinados, etc. e tal. Então, quando eu olho para esse texto, não é somente o acontecimento do passado com Antíoco Epífanes, mas nós temos que entender também que isso é algo para o futuro. E o foco aqui, eu não vou entrar nessas questões dos reinos, mas o foco aqui é que esse que vai perverter com lisonjas a muitos, ou seja, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. E para se esfriar o amor de quase todos, é porque essa pessoa um dia teve amor. Quem são esses? São os que se diziam povo de Deus, que estão sendo pervertidos com lisonjas. E vai dizer no texto que uns vão ser provados pela espada, muitos sábios vão ensinar o povo o caminho, mas vão ser provados.
vão ser mortos. E é isso que João vai dizer lá em Apocalipse 13, que deu a autoridade para a besta para perseguir os santos por 42 meses. E esses 42 meses vai falar também ali no livro de Daniel, que seria ali tempos e metade de um tempo. Então, quando eu disse para os irmãos ficarem ligados ali naquela expressão que diz, se dará ainda no tempo determinado, esse tempo determinado é o tempo na qual Deus vai estabelecendo o quê? Os reis, ele vai levantando reis e vai removendo. E lá no versículo de número 12, né? Quando nós vamos ler, lembra que eu disse, Daniel capítulo 10, 11 e 12, diz assim o versículo 7. Vai falar sobre, no versículo 1 ali, de capítulo 12, vai falar da ressurreição dos justos, etc e tal. Vai falar a respeito que a ciência vai se multiplicar, o saber vai se multiplicar, e muitos correrão de um lado para o outro, eu já expliquei isso em alguns vídeos. E no versículo 7 diz, e ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiveres acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Lembra que Daniel recebeu a palavra, sele a profecia do livro, é para selar, e João recebeu o quê? A revelação, e não era para ele selar a profecia, era para deixar aberto. Então, os dois homens amados, Daniel era um homem muito amado e João também era um homem muito amado, tanto que era o discípulo que foi muito amado por Jesus. E esses dois recebem a revelação dos tempos do fim, mas um é para selar e o outro é para revelar. E esse tempo na qual vai dizer tempo, tempos e metade de um tempo, essa palavra tempo no hebraico é moed, tempos determinados. Então esses tempos determinados que Deus estabelece são tempos na qual você vai ver quando Deus vai falar das festas, né? Fala também, a palavra festa é moed, que seriam tempos determinados, que é um outro assunto. Tudo está interligado. Então é um ciclo de 7. Os 7 dias da criação, vai falar das 7 festas. Você pode ver que tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então assim, quando vai falar aqui em Daniel 7, no versículo 7 do capítulo 12, desse tempo, tempos e metade de um tempo, aí eu olho para aquilo que foi dito no versículo 35. Porque se dará ainda no tempo determinado que esse personagem vai se manifestar, o anticristo, então eu já entendo, opa, tá falando aqui da última semana de Daniel, das 70 semanas, que seria a última semana, e quando se fala de tempo, tempos e metade de um tempo, é os 3 anos e meios finais, que seriam 42 meses, 1260 dias. Essa expressão vai ser usada muito. Daniel vai falar de 1290 dias e bem-aventurado quem chega a 1335 dias. Então isso são outros assuntos, mas eu quero que você frise isso, tempo determinado. E olha que interessante, no mesmo livro, no capítulo 2, versículo de número 21, quando Daniel recebe uma palavra e olha que vai dizer o texto aqui. Versículo 20, disse Daniel, olha o que Daniel vai dizer, depois que ele recebeu toda aquela interpretação do sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem? Deus, que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, é o Senhor que muda o tempo. E essa palavra muda o tempo aqui, é que quando você vai pegar no texto original, aqui está em aramaico, é diferente do hebraico. Mas a palavra no aramaico, idam, é a mesma palavra como se você fosse dizer moed. Mas a diferença é que está no aramaico. Idam está no aramaico e moed está no hebraico. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico e também um pouco em hebraico. E aí você vai ter expressões como, por exemplo, tempo,
tempos e metade de um tempo. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 7, está em hebraico, moed. Mas em Daniel capítulo 7, versículo de número 25, não é a palavra moed, mas são as mesmas expressões, que diz, olha o versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora ficou interessante o texto, por quê? As mesmas expressões de Daniel capítulo 12, versículo 7, tempo, tempos e metade de um tempo, foi falado aqui no capítulo 7. Esse que vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai magoar os santos, vai mudar os tempos e a lei. Quem é? É aquele homem da iniquidade que vai ser revelado, que o apóstolo Paulo disse, que vai ser revelado quando for erguido aquele que detém. Então vai ser erguido aquele que o detém, e esse que detém vai revelar. Vai revelar quem? O iníquo, o homem da perdição. E vai ser entregue os santos na mão de quem? Desse iníquo por tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, esses tempos não falam de Moés, mas de Idam. E aí, quando eu estava meditando, eu falei, mas se aqui está falando tempo, tempos e metade de um tempo, a mesma coisa que disse no capítulo 12, versículo 7, tempo, tempos e metade de um tempo. Um fala de Moed e o outro fala de Idam. O ponto aqui é só que um foi escrito em aramaico e o outro em hebraico. E aí você começa a entender, porque no capítulo 7 é um capítulo maravilhoso, irmãos. É o capítulo na qual Daniel tem uma revelação dos 4 animais que é no reinado de Belsazar, rei da Babilônia, daqueles 4 animais, aquelas 4 bestas, na qual diz a escritura, vamos simplificar aqui, leão, Babilônia, o urso são os Medo e Persa, por isso que o urso ele se levanta de um lado, que é mais poderoso que seriam os persas. Os medos não tiveram tanta visibilidade como os persas, mas eles se uniram. Depois a Grécia, aí as 4 cabeças, vai falar da divisão do reinado da Grécia, mas ainda continua sendo Grécia. E o animal terrível seria, uns vão dizer o Império Romano, mas está relacionado com isso, porém o apóstolo João vai dizer, quando ele vai falar das 7 cabeças, ali, por isso que é Apocalipse 17, quando João vai dizer assim, ó, que a grande meretriz está montada naquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, ele vai falar assim, ó, ele vai dar explicação, essas 7 cabeças são 7 reis, ou 7 montes, ele vai dizer, 5 já caíram, uma existe agora. A 7ª vai durar pouco tempo e o 8º rei vai proceder do 7. Então ele vai dizer isso. Então tudo isso está relacionado com os reinados. Eu tenho aí vídeos falando a respeito disso. Os irmãos acessem. Pelo menos aí o capítulo 17, 18 está aí no meu canal para os irmãos assistirem. Então os irmãos vão entender melhor. Então, quando eu olho para esse texto, somente o versículo 23, depois até o versículo 25, para não ficar muito extenso. Os irmãos podem ler em casa aí com mais calma. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços os 10 chifres, os 10 chifres que estão nesse animal terrível, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Aí proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 10 reis, dali vai se levantar, o texto vai dizer que vai se levantar daquele mesmo reino, vai se levantar um chifre pequeno. Por isso que a gente, aqui no capítulo 7 vai falar desse chifre pequeno, em Daniel 8 também, mas ele vai abater 3. Mas esse abater 3 não é aniquilar 3, mas ele vai tirar a força desses 3 reis, e aí ele vai se levantar. Então ele abate 3 e ele se levanta, mas ele se levanta desse mesmo reino. Então eu vou ler agora o versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e a gente vai agora, com esse pano de fundo, compreender aqui quem é esse que detém.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja o quê? Erguido, não é afastado, a gente já explicou isso, aquele que agora o detém. Quem que vai ser erguido? Os 10 chifres. Então será de fato revelado o iníquo. Só depois que os 10 reis forem erguidos é que vai ser revelado o iníquo. E é por isso então que quando eu digo que quem detém o anticristo é os tempos determinados, na qual eu já disse que é Deus que levanta e remove, mas nesse reinado final, os 10 reis vão entregar autoridade para a besta. E lembra que eu disse para os irmãos que não é quando três são abatidos ali em Daniel 7, não é aniquilados, mas eles perdem o poder. Eu creio que sejam 3 principais desses 10. Eu já expliquei quem eu acredito que seja esses 10 reis em um vídeo aí, um estudo bem extenso, que esses vão perder o poder e vão entregar essa autoridade. Então, porque os 3 foram abatidos, os outros 7 vão seguir, então os 10 vão entregar a autoridade para a besta. Olha o que diz lá em Apocalipse no capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como rei com a besta durante 1 hora. Com a besta, durante 1 hora. Tem esses um só pensamento, em oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerá também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aí as águas que vistes, aqui é um outro assunto, são povos, multidões, nações e línguas. Mas observe que então os 10 reis se levantam junto com a besta e eles recebem a autoridade de reis por 1 hora, e eles entregam a autoridade para a besta. Então logo o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, olha, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja erguido aquele que detém. Detém quem? O homem da iniquidade, essa besta, para então ele ser revelado. Então, os 10 reis vão se levantar, vão governar por 1 hora com a autoridade de reis e vão entregar a autoridade para a besta. Então, percebe quem está detendo esse anticristo? Ele precisa ser erguido. Então, são os tempos determinados na qual Deus tirou a Babilônia, ele tirou os Medo-Persas, tirou a Grécia. Agora você tem um animal terrível. Então, por isso que o animal terrível, uns vão dizer que falam do Império Romano, mas fala a respeito do Império Romano, mas existe aí algo que nós temos que meditar sobre a questão dos impérios, que está ligado com a estátua de Daniel no capítulo 2, que é a cabeça de ouro, o peitoral e os braços vão ser de prata, ventre, coxas de bronze, depois ferro misturado com barro, está tudo relacionado com isso. Mas, para finalizar, observe então que quem está detendo o anticristo, ele não vai ser afastado, ele vai ser erguido. Quando ele foi erguido, a gente está vendo, falou, agora esses vão entregar a autoridade para a besta, que seria para esse homem iníquo. Então é por isso que Paulo não disse, é a igreja, é o Espírito Santo, porque poderia ter colocado ali pneuma, eclésia, mas por que existe tanto mistério nessa relação aquele que o detém? É porque nem mesmo ele sabia qual era o reinado, esses 10 reis que se levantariam para entregar o reino da besta. E nós temos essa revelação um pouco mais ampliada, porque o apóstolo Paulo recebeu ali a revelação, mas ele não leu as cartas do apóstolo João, principalmente o Apocalipse, na qual João escreveu e nos dá muito mais base para entender que então os 10 reis que vai entregar a autoridade para a besta. Mas Paulo já tinha dito isso em Tessalonicenses, mas de maneira na qual a gente tinha aqui para o livro de Daniel, e quando nós lemos o Apocalipse, nós temos uma compreensão muito mais fácil da revelação, porque a revelação não foi mais ali selada, mas ela foi revelada. Por isso que o Apocalipse no grego significa revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse Rei dos Reis que vai abater todos os reis da terra. É aquela pedra que vem sobre a estátua e ela destrói, ela vai esmiuçar, vai quebrar toda aquela estátua, e o reino dessa pedra é um reino eterno, que é a pedra angular. Por isso que não estejamos
preocupados com os acontecimentos no mundo. Meu Deus, o comunismo, todas essas ideologias anticristãs, o Islã está crescendo, o que nós vamos fazer mediante todos esses reinados que aparentemente têm essa força, têm esse poder bélico. O que nós temos que fazer é: Senhor, eleva os nossos olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, como o salmista diz ali no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Irmãos, não temeremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. O texto é algo maravilhoso. Esse salmo ele vai nos dizer que esses montes eles vão se transportar para o meio dos mares, as águas vão rugir. Ou seja, o que são montes? Reinos, reis. João vai dizer isso em Apocalipse 17. As águas, ele vai nos dizer que povos, multidões, línguas e nações. Ou seja, os reis, eles começam a perturbar as nações com as suas ideologias anticristãs. E aí as águas vão rugindo, as águas ficam perturbadas. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Mas nós não podemos ficar angustiados. Nós podemos até ficar, como Paulo disse, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Então nós temos que perseverar, porque o texto vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, a nossa alegria não está a confiar na força do braço do homem, na força de um presidente. A nossa alegria é saber que as águas alegram a cidade de Deus. Essas águas é as águas do Espírito, é as águas do poder de Deus. É poder de Deus, irmãos, é poder de Deus que salva as nações. E esse poder que alegra, essas águas de Deus que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas dos Altíssimos. Olha, cidade e santuário, reis e sacerdotes, Nova Jerusalém e tabernáculo de Deus, ali em Apocalipse 21. Alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não vai se abalar. Deus vai nos ajudar ao romper da manhã. E esse romper da manhã é a ressurreição dos justos. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se estremeceu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o nosso refúgio, é Ele, não é o refúgio. Não adianta, refúgio não está em você ir para qualquer lugar deste mundo. Refúgio está no Cristo. Deus é o nosso refúgio. Ele vai dizer assim, vinde. O salmista vai dizer, contemplai as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz cessar ali, Ele faz Shabat, descanso. Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Nós não precisamos de poder bélico, nós precisamos só do poder do Espírito Santo, irmãos. E é esse poder do Espírito de Deus, poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos, é esse poder que nos faz mais que vencedores. Então o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmo termina assim. Então não vamos temer. Sabemos que quem está detendo, que vai ser erguido, que o detém, o chifre pequeno, o homem da perdição, é os 10 reis. Então vamos ficar atentos. Porque quando ele se levantar, vai ser dada autoridade para perseguir os santos por 42 meses, mas não fiquemos angustiados. Porque a alegria nossa está nessas águas que alegram a cidade de Deus, que é as águas do Espírito. Então vamos nos encher mais do Espírito Santo, vamos dar fruto do Espírito, buscar poder de Deus, mas não poder para exibicionismo, né? O poder, eu quero ter poder de Deus
para ser um gostosão que coloca as mãos nas pessoas e as pessoas são curadas e o meu nome é glorificado e muitas vezes entra a soberba. Não, é o poder de Deus que age com toda a grandeza, mas ao mesmo tempo com a humildade, a discrição, como Jesus disse. Jesus, ele curava os enfermos, ele falava, não conta para ninguém, porque não é o nosso nome que tem que ser exaltado, mas é o nome de Jesus Cristo. Então nós temos que lidar muito com isso, porque quando nós recebemos o poder de Deus, nós não podemos deixar que isso vire uma vanglória. O que é a vanglória? A glória vã, ou seja, glória para si, como muitos às vezes fazem, cartazes, e colocam a pessoa lá em cima dizendo, o homem que ora e Deus responde, aquele que vai te curar. Não, aquele que te cura é o Cristo, aquele que te salva é o Cristo. Então é isso, tá, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, medite nessa palavra. Se você não entendeu, ficou um pouco complicado, eu vou estar respondendo lá no grupo do Telegram, tá? Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.